não, para a igreja não é um Messias. Cristo para a igreja não é um Messias. Cristo para a igreja é um homem que sempre ocupou a mente de Deus. O assunto Cristo é um dos assuntos mais elevados, mas vou tentar sintetizar para você. Salmo de número 8, versículo 4. O salmista diz: quem é o homem para que dele te lembres? Essa palavra lembres significa ser a tradução dela do hebraico. Quem é este homem que por toda a eternidade ocupou o teu coração? Quer dizer, havia na mente de Deus um homem. Havia um homem na mente de Deus. Aí quando você chega no Novo Testamento, você vê o Verbo, o Filho de Deus encarnando, morrendo, ressuscitando. E lá no capítulo 9 de Atos, um homem chamado Saulo de Tarso, um piedoso judeu, um judeu ortodoxo, zeloso pela lei, zeloso pelas tradições, zeloso pelos costumes judaicos. Ele não queria que nada nessa terra pudesse ofuscar o testemunho da lei, o testemunho dos profetas. Nada pudesse roubar a viva esperança dos judeus de que um dia o Messias viria. O Messias viria para poder mudar a sorte de Israel, restaurar a nação de Israel, devolver a glória de Israel. Então ele sabia que o caminho, esse caminho desses seguidores do Nazareno, era um caminho de discórdia, de confusão. Estava trazendo uma grande confusão no judaísmo. E agora o que acontece? Ele está em sua mais importante missão, para poder varrer esses seguidores do Nazareno de Damasco. Mas irmãos, ao meio-dia, sol a pino, aquele homem, este homem que sempre esteve no coração de Deus, aparece para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele assustado, assombrado, voz engasgada, caído, cego, despido da sua arrogância, da sua ira, da sua religião, da sua fé. Ali está um homem, um trapo no chão, e aquela voz de: Saulo, Saulo, por que me persegues? E diz: quem és tu, Senhor? E diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aqui ele viu algo, irmãos. Aqui ele viu algo que governou toda a sua vida. Ele chama isso de visão celestial. Foi a visão deste homem do Salmo 8, versículo 4. Quem é este homem? Agora ele sabe que este homem é um homem corporativo. A quem tu persegues? Ele perseguia a igreja. Ele viu naquele dia que a igreja, e este homem é um grande homem, é um homem que sempre esteve na mente de Deus, é um homem corporativo. Então aqui Paulo veio e ele escreve, lá em Efésios capítulo 4, versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado em Deus. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 10, a mesma coisa, o novo homem da nova criação. Este novo homem é um homem corporativo. Cristo é um homem corporativo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele diz: assim como o corpo é um, ele está falando da igreja, o corpo de Cristo, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, assim também com respeito a Cristo, assim também com respeito a Cristo. Paulo define que Cristo é um corpo constituído de muitos membros. Aí ele vê que o cabeça está no trono e o seu corpo está na terra. Este é o assunto aqui, irmãos. O mistério de Deus, Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Ele lutava, ele batalhava para que a igreja de Laodiceia tivesse a plena compreensão da absoluta certeza que Cristo é o mistério de Deus. Havia algo escondido em Deus, havia algo que ocupava a mente de Deus. Ele nunca havia revelado aquilo para alguém. Os que puderam ver, viram sombra. Os que puderam ver, descreveram em tipologias, movidos e inspirados pelo Espírito, mas ninguém pôde ver de maneira concreta e real
Então Paulo está dizendo isso para a igreja de Laodiceia. Cristo é o mistério de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Vocês fazem parte desse mistério. Vocês são a parte terrena desse mistério. Vocês são a parte visível desse mistério. A parte celestial e invisível está lá no trono.